Carl Jung acreditava que tudo o que negamos em nós mesmos acaba nos controlando. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido com você. Ao negar sua força, sua individualidade e sua importância, você acabou se colocando em segundo plano nas suas próprias relações. Mas isso acaba agora. A partir de hoje, você vai começar a se enxergar como prioridade. Vai aprender a silenciar onde antes implorava, a se afastar onde antes insistia e a se valorizar onde antes se diminuía. E quando isso acontecer, quem te ignorava vai sentir a sua ausência como nunca sentiu a sua presença. Essas atitudes que você vai aprender aqui não são sobre vingança, nem sobre orgulho. Elas são sobre respeito próprio. São passos práticos para restaurar sua autoestima, sua dignidade e seu poder emocional. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a reagir. E quem antes te tratava como opção vai perceber tarde demais que perdeu alguém que era impossível substituir. Fica comigo até o final, porque cada uma dessas atitudes carrega uma chave. Uma chave que vai abrir portas dentro de você que estavam trancadas há muito tempo. E quando você se reencontrar com sua essência, com sua verdadeira força, nada nem ninguém vai mais conseguir te diminuir. Hoje é o começo de uma nova versão sua, mais firme, mais consciente, mais livre. Antes de continuar, comenta aqui embaixo: eu mereço ser valorizado. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso com a sua nova versão. 1. O poder do silêncio consciente. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você grita por uma resposta, por um desabafo, por uma explicação? Quando alguém te ignora, menospreza ou finge que você não tem importância, o impulso natural é querer reagir, se defender, se justificar. Mas é justamente aí que mora um dos maiores poderes que você pode desenvolver: o silêncio consciente. Ele não é passividade, ele é uma escolha. Quando você opta por não reagir no calor do momento, você não está se calando, está se protegendo. Está dizendo com toda a firmeza do mundo, que a sua paz vale mais do que qualquer tentativa desesperada de ser compreendido por quem já decidiu não te ouvir. Carl Jung falava sobre a sombra, esse lado ferido e sensível que todos nós carregamos, geralmente escondido. Quando alguém te trata com indiferença ou desrespeito, é a sua sombra que se agita, querendo provar que você tem valor, que merece ser visto. E é aí que mora a armadilha. Reagir no impulso é como dar o controle da sua autoestima ao outro. O silêncio consciente, por outro lado, é um gesto de profunda maturidade emocional. É quando você olha para a sua sombra com compaixão, entende o que ela sente, mas escolhe não deixar que ela dite seu comportamento. Não é fácil. Ficar em silêncio quando tudo dentro de você pede barulho é quase um exercício espiritual. Mas esse tipo de silêncio cura. Ele coloca limites invisíveis, porém poderosos. A outra pessoa pode até não entender na hora, pode até se sentir no controle por não ter recebido uma reação. Mas com o tempo, o silêncio consciente se transforma em algo que provoca, e muito, porque ele comunica o que nenhuma palavra conseguiria, que você não precisa de validação externa para reconhecer o seu próprio valor, que você está presente, lúcido, mas não disponível para jogos emocionais. E é aí que acontece a virada. Quando você começa a praticar esse silêncio, você percebe que não está se afastando de si mesmo, está se encontrando. O outro, acostumado a te ver reagindo, se desespera com o vazio da sua ausência. Ele não entende por que você não corre mais atrás, por que não tenta mais se explicar, por que não suplica por atenção. Que a verdade é simples. Você parou de gritar porque finalmente começou a se escutar. O silêncio, nesse caso, não é o fim da conversa. É o início do seu reencontro com a própria força. 2. Não reagir é se tornar inteiro. Já percebeu como muitas vezes reagir se torna um reflexo automático? Como se, sem perceber, você estivesse sempre tentando se defender, se explicar, se justificar diante das atitudes dos outros. Isso acontece porque, em algum lugar dentro de você, ainda existe uma necessidade de aceitação, como se fosse preciso convencer o outro de que você é digno de respeito. Mas e se, ao invés de reagir, você apenas observasse?
Se escolhesse não se prender ao teatro emocional de quem tenta te provocar, é nesse espaço de silêncio interior que você começa, de fato, a se tornar inteiro. Porque a pessoa inteira não precisa se provar. Ela sabe quem é. Carl Jung dizia algo muito profundo. Aquilo a que você resiste, persiste. Quando você entra no jogo emocional de quem tenta te diminuir, você está, mesmo sem querer, alimentando essa dinâmica. Reagir é como colocar lenha na fogueira. Mantém a chama do conflito acesa. Mas quando você opta por não reagir, por simplesmente existir com consciência, você quebra o ciclo. Você não é mais refém do que os outros pensam ou projetam sobre você. E isso é libertador, porque a sua energia, que antes era gasta tentando se ajustar às expectativas alheias, agora está voltada para dentro, para o seu próprio fortalecimento. É como se você deixasse de ser um espelho, sempre refletindo os ataques e opiniões dos outros, e se tornasse uma janela aberta. Você enxerga o que vem de fora, mas não se prende a isso. Não reagir não significa concordar ou aceitar abusos. Significa apenas que você escolheu não se contaminar com a negatividade alheia. Que você percebeu que o problema do outro não precisa virar uma ferida em você. E por incrível que pareça, isso desarma completamente quem tenta te controlar. Porque quando você não entra no jogo, o jogo acaba. A pessoa perde o poder que achava ter sobre você. Essa postura de observação, que não é passiva, mas profundamente ativa, te devolve o controle da própria vida. Você deixa de ser uma marionete das emoções dos outros e passa a ser autor da sua própria história. O silêncio, a não reação, o olhar firme e calmo. Tudo isso fala mais alto do que qualquer justificativa. E aos poucos, quem não te valorizava começa a perceber algo diferente. Sente que perdeu o acesso emocional que tinha sobre você. E nesse momento, o desespero começa a aparecer, porque a sua paz, sua firmeza e sua nova forma de estar no mundo mostram que você não é mais quem cedia. Agora você é quem escolhe. 3. Autossuficiência emocional. Existe uma força silenciosa em quem não precisa da aprovação de ninguém para se sentir em paz. E essa força não nasce do orgulho ou da arrogância, mas da autossuficiência emocional, aquela estabilidade que vem de dentro, quando você entende que não precisa mais ser completado por ninguém. Isso não significa se fechar para o mundo, mas sim parar de se colocar à mercê das migalhas afetivas de quem só sabe te valorizar quando te sente frágil. A verdadeira liberdade emocional começa quando você se olha no espelho e sente que não deve mais nada a ninguém. Você não vive para agradar, se explicar ou se moldar às expectativas alheias. Você apenas é. Carl Jung dizia que se tornar inteiro é integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que você tentou esconder para ser aceito. A autossuficiência emocional nasce justamente aí, quando você para de terceirizar a própria autoestima e decide se reconectar com o que tem de mais verdadeiro. É um processo que exige coragem, porque envolve romper com padrões antigos, como o hábito de buscar amor em quem só oferece controle, ou de se calar para não incomodar. Mas quando você decide ser inteiro, mesmo que isso assuste os outros, você descobre algo precioso, que a sua companhia é suficiente. E isso para quem te manipulava é insuportável. Pessoas que se acostumaram a ter poder sobre você, usando culpa, desprezo ou silêncio punitivo, ficam desconcertadas quando percebem que não te controlam mais. Sua presença calma, sua nova postura firme, seu não dito sem gritos. Tudo isso vira um espelho que confronta o vazio delas. Antes bastava uma crítica para te desmontar. Agora você ouve, reflete e segue. Antes bastava uma ausência para te deixar ansioso. Agora você entende que a ausência do outro não diminui a sua presença em si mesmo. Isso é autossuficiência emocional. Saber que o seu valor não depende da presença, da validação ou do reconhecimento de ninguém. E talvez o mais bonito desse processo seja a leveza que ele traz. Porque quando você para de depender do olhar dos outros, você começa a se enxergar com mais verdade. Você aprende a ser companhia para si mesmo, a se acolher nos dias difíceis, a se valorizar mesmo quando ninguém reconhece seus esforços. E aí, como efeito colateral inevitável, você começa a incomodar, porque quem esperava um você carente encontra alguém inteiro.
Quem se alimentava da sua insegurança agora lida com a sua força. E no fundo, não há resposta mais poderosa do que essa: viver bem em paz e por inteiro mesmo sem aplausos. 4. Assumir a própria sombra. Reconhecer as partes de si mesmo que você não gosta, aquelas feridas, medos e inseguranças que preferia esconder, pode parecer assustador, mas é exatamente esse ato de coragem que transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Carl Jung nos ensinou que a sombra não é um inimigo, mas uma parte essencial da nossa totalidade, que precisa ser aceita para que possamos nos tornar inteiros. Quando você abraça sua sombra, ao invés de negá-la, você tira o poder de quem tentaria usá-la contra você, porque já não existe mais uma ferida secreta para ser explorada. Você integrou tudo isso e, com isso, se fortaleceu. É comum que quem tenta desvalorizar ou controlar você busque justamente esses pontos fracos, essas inseguranças que você mantém escondidas. O objetivo é atingir um lugar vulnerável, um espaço que gera dúvida e faz você duvidar do seu próprio valor. Mas quando você assume a sua sombra, quando você olha para essas partes com honestidade e até com um certo afeto, você se torna imune a esse tipo de ataque. Não significa que elas desaparecem, longe disso, mas elas perdem a força de controlar suas emoções e suas atitudes. Você se torna dono do seu mundo interno, e isso é algo que ninguém pode roubar. Além disso, assumir a sombra permite um diálogo interno mais verdadeiro e compassivo. Em vez de se julgar ou fugir das suas imperfeições, você aprende a reconhecer que elas fazem parte da sua humanidade. Isso traz uma paz que ninguém pode tirar, porque nasce do autoconhecimento profundo. Quem observa de fora pode até tentar desestabilizar, mas não vai conseguir ferir alguém que já se conhece de verdade, que já acolheu suas próprias dores. A sombra, então, se torna uma aliada na sua jornada, uma fonte de força que te lembra que mesmo nos momentos difíceis, você é inteiro e capaz. E é exatamente essa postura que deixa quem não te valoriza em desespero. Eles esperam te encontrar vulnerável, frágil, fácil de manipular. Mas você surpreende porque não se esconde mais. Você vive com autenticidade, aceitando todas as suas partes. E por isso, nenhuma crítica ou ataque pode te derrubar. Você virou seu próprio guardião e isso muda tudo. Porque quando a sombra é assumida, quem tenta te diminuir não tem mais armas. Você, por outro lado, ganha liberdade. Liberdade para ser quem realmente é, sem medo, sem máscaras, em paz, consigo mesmo. 5. Ser seletivo é sinal de autoestima madura. Em um mundo que muitas vezes valoriza quantidade em vez de qualidade, escolher com quem você se relaciona é um ato poderoso de amor próprio. Quando você passa a ser seletivo, não está fechando portas por orgulho, mas está valorizando o que realmente importa para o seu crescimento e bem-estar. Jung tinha uma visão profunda sobre isso ao dizer que a solidão não vem de estar só, mas de não ser capaz de comunicar o que é significativo. Isso significa que você prefere estar só a se cercar de pessoas que não entendem ou não respeitam o seu verdadeiro valor. E essa escolha não só preserva sua energia, como também mostra que você não aceita migalhas para preencher o vazio. Essa postura incomoda profundamente quem estava acostumado a manter você por perto com pouca consideração, oferecendo atenção superficial ou interesse condicionado. Porque quando você se torna seletivo, você deixa claro que não é mais um espaço vazio a ser preenchido por qualquer presença. Você é um universo completo que merece conexões verdadeiras. E isso assusta quem queria te controlar ou manipular, pois perde a influência que tinha ao perceber que você não se satisfaz com migalhas emocionais. Você está construindo um padrão novo que reflete respeito, amor próprio e consciência do seu valor. A autoestima madura também traz consigo a capacidade de dizer não sem culpa, algo que muitos ainda confundem com egoísmo. Na verdade, Jung apontaria que essa atitude é essencial para quem busca viver de forma autêntica, porque só dá espaço para o que realmente importa. Ser seletivo não é se fechar para o mundo, mas se abrir para o que faz sentido e nutre a alma. Isso significa que você escolhe com cuidado onde investir seu tempo, sua atenção e seu afeto.
Essa clareza interna não só te fortalece, como torna sua presença mais leve, magnética e verdadeira. E para quem não te valoriza, essa mudança é um golpe silencioso, mas certeiro. Eles esperavam você disponível, vulnerável, sempre disposto a ceder por medo da solidão. Mas você mostrou que pode estar só e ainda assim estar pleno, que pode escolher o que é melhor para si e não aceitar qualquer migalha. Isso gera um desespero quase invisível, porque a lógica do controle e da manipulação não funciona mais. Você, ao se tornar seletivo, mostra que o amor próprio é seu escudo. E quem não souber respeitar simplesmente fica para trás. 6. Viver com propósito claro. Saber quem você é e para onde quer ir é uma das maiores fontes de força que alguém pode ter. Quando você se torna uma pessoa com propósito claro, você deixa de ser uma folha ao vento, sujeita às vontades e expectativas dos outros. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro, centrado e autêntico. Essa clareza interior age como uma bússola, guiando suas escolhas e protegendo sua mente de distrações e manipulações externas. Você não vive mais para cumprir roteiros alheios, mas para realizar sua própria jornada, com foco e determinação. Essa transformação é um golpe duro para quem sempre tentou controlar você por meio da culpa, do medo ou da dúvida. Eles contam com a sua confusão, com a falta de direção, para te manter dependente emocionalmente. Mas quando você assume seu propósito, esses instrumentos de manipulação perdem a eficácia. Você não reage mais aos apelos emocionais vazios ou aos jogos de poder porque sabe exatamente onde quer chegar. A segurança que vem desse alinhamento interno é um escudo contra a ansiedade e o desespero que o controle alheio costumava provocar. Além disso, viver com propósito claro traz um sentido de paz e motivação que vai além do que o mundo externo pode oferecer. Não é sobre grandes feitos ou reconhecimento público, mas sobre sentir que suas ações estão conectadas a algo que realmente importa para você. Esse sentimento eleva sua autoestima e te ajuda a reconhecer o valor genuíno que tem, independentemente da aprovação dos outros. Como Jung dizia, a individuação é um caminho de autoconhecimento profundo e te liberta para ser quem realmente é e não quem o mundo quer que você seja. E isso, inevitavelmente, deixa quem não te valoriza em uma posição desconfortável. Eles ficam sem saber como agir, porque sua manipulação não funciona mais. Você não é mais aquela pessoa que se perde nas expectativas dos outros ou que aceita migalhas emocionais. Você é alguém que vive com propósito, firme em sua essência. E isso confunde e desespera aqueles que dependem do seu desequilíbrio para manter o controle. Sua luz própria é o que os deixa desesperados, e essa luz só cresce conforme você caminha mais fundo na sua jornada de individuação. 7. Domínio emocional é poder invisível. Manter a calma diante das provocações não é sinal de fraqueza, mas sim de uma força profunda e invisível. Quando você consegue controlar suas emoções, especialmente nas situações onde os outros esperam que você perca o equilíbrio, você demonstra uma maturidade que vai muito além do que as palavras conseguem expressar. Essa presença tranquila, serena, é uma forma de poder que não precisa se impor com gritos ou atitudes agressivas. É um poder que nasce do autoconhecimento, daquele lugar interno que Jung chama de self, o centro da nossa psique, onde reside a verdadeira estabilidade emocional. Essa capacidade de manter a calma também desarma quem tenta te manipular. Jogos psicológicos, provocações e tentativas de desestabilizar dependem da reação emocional para funcionarem. Mas quando você responde com silêncio, paciência e clareza, você se torna um enigma para quem quer te controlar. Eles ficam confusos, porque esperavam uma resposta explosiva, um confronto, e encontram, ao invés disso, uma presença sólida que não se abala. Esse domínio é uma forma de dizer, sem precisar falar, que você não é mais refém das emoções alheias, e isso mexe com a estrutura de quem apostava na sua vulnerabilidade. Carl Jung nos ensina que essa maturidade emocional é parte fundamental do processo de individuação. Quando nos tornamos conscientes de nossas emoções e aprendemos a lidar com elas, deixamos de ser prisioneiros de impulsos e reações automáticas.
Isso cria um espaço interno onde podemos escolher como agir, em vez de sermos controlados pelo medo, raiva ou insegurança. Esse espaço de escolha é um território sagrado de poder pessoal, porque nos permite responder ao mundo com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade. E é exatamente essa sabedoria emocional que deixa os outros desesperados, porque eles não conseguem mais manipular você. Por fim, essa calma diante da tempestade não significa ausência de sentimento, mas sim a capacidade de integrá-los sem ser dominado por eles. É um exercício diário, um convite para observar seus pensamentos e emoções com curiosidade e aceitação. Quando você alcança esse equilíbrio, você mostra para si mesmo e para o mundo que é possível ser forte sem ser agressivo, firme sem ser insensível. Essa presença serena é um escudo invisível que protege sua mente e seu coração, enquanto desarma as intenções daqueles que não te valorizam. Você se torna, assim, um exemplo vivo de poder e liberdade emocional. 8. Você não precisa provar mais nada. A necessidade constante de provar algo para os outros é, na verdade, um sinal de que ainda estamos presos a expectativas externas e a uma imagem que não é autêntica. Jung nos mostra que essa busca incessante por aprovação é, na essência, uma negação de quem realmente somos. É como se estivéssemos usando máscaras para agradar, tentando encaixar um molde que não nos pertence. Quando você começa a viver de forma autêntica, assumindo seu verdadeiro eu, essa necessidade desaparece, porque sua segurança não depende mais do olhar alheio, mas do seu reconhecimento interno. Essa autenticidade pode ser silenciosa, quase invisível para quem está acostumado com barulho e demonstrações exageradas. Mas, paradoxalmente, é justamente essa verdade tranquila que confronta as máscaras das outras pessoas. Quando você não tenta mais provar nada, você está dizendo, sem palavras, que não precisa mais das suas migalhas de validação. E isso mexe com quem dependia justamente dessa dinâmica para manter o controle. O silêncio da sua autenticidade ecoa alto demais para quem esperava ver você se curvar às expectativas deles. Viver autêntico significa também aceitar suas imperfeições, suas sombras e fragilidades, sem tentar escondê-las ou negar sua existência. Jung falava muito sobre a importância de integrar nossa sombra, aquele lado que preferimos não mostrar, mas que é parte essencial da nossa totalidade. Quando você faz as pazes consigo mesmo, deixa de buscar reconhecimento externo para se sentir inteiro. Essa plenitude interior é um escudo natural contra a manipulação e o desrespeito. Quem tenta te desvalorizar percebe que perdeu a arma da sua insegurança. No fundo, essa liberdade de não precisar mais provar nada é um convite para cuidar da sua saúde mental e emocional com gentileza. É um passo importante para quebrar o ciclo de ansiedade e preocupação que vem da aprovação alheia. Quando você entende que o valor verdadeiro está em ser quem você é, a sua paz interior se fortalece e a urgência de agradar os outros diminui. E isso, claro, deixa quem não te valoriza desesperado, porque você não é mais um alvo fácil. Você é alguém que se respeita e que por isso não aceita menos do que merece. 9. Ignorar jogos mentais com inteligência. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor tentam nos manipular usando jogos mentais que exploram o ego e a chantagem emocional. Esses comportamentos são formas sutis, ou nem tanto, de controlar e desvalorizar, porque quem os usa depende da nossa reação para manter o poder. A psicologia profunda, especialmente o trabalho de Jung, nos ajuda a enxergar além dessas armadilhas emocionais. Quando você aprende a reconhecer esses padrões com clareza, começa a entender que não precisa se envolver para ser afetado. Essa consciência é um passo poderoso rumo à liberdade emocional. Escolher não participar desses jogos é um ato de inteligência emocional e autodomínio. Ao ignorar provocações e chantagens, você interrompe o ciclo tóxico que alimenta quem vive de manipulação. É como se você dissesse: se você quer brincar, eu não estou disponível para isso. Essa postura firme e tranquila, sem ataques ou explosões, deixa claro que você não é um brinquedo emocional para ser usado. E isso causa um desconforto grande para quem dependia das suas reações
para se sentir no controle da situação. Jung nos lembra que o ego muitas vezes cria essas armadilhas para manter sua identidade segura, mas limitada. Quando você começa a observar essas dinâmicas de fora, você deixa de ser prisioneiro do seu próprio ego e do ego alheio. Esse distanciamento consciente não é desinteresse ou insensibilidade, mas um posicionamento sábio que protege sua saúde mental. É como colocar um escudo invisível que bloqueia as flechas do conflito e da manipulação, preservando sua paz interior. Por fim, ignorar esses jogos não significa fechar os olhos para os problemas, mas sim escolher onde e como você investe sua energia emocional. Essa decisão consciente é um exercício diário, um convite para cuidar de si mesmo com respeito e amor. Quanto mais você pratica essa inteligência emocional, mais fortalece sua autossuficiência, deixando claro para o mundo que sua mente é um território inviolável. E assim, você se torna inatingível para quem não te valoriza, deixando-os frustrados e, sim, desesperados. 10. Ser inteiro em um mundo que valoriza aparências. Vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, valoriza mais as aparências do que a essência. Essa superficialidade cria uma pressão enorme para que nos moldemos às expectativas alheias, escondendo partes de nós que julgamos imperfeitas ou não aceitáveis. Mas o processo de individuação, como Jung ensinou, é exatamente o contrário. É o caminho para se tornar inteiro, para reconhecer e abraçar todas as suas partes, luzes e sombras, sem medo ou vergonha. É uma revolução silenciosa que começa dentro de você e se manifesta em cada atitude e escolha que faz. Quando você escolhe ser inteiro, verdadeiro e transparente, mesmo que isso vá contra a corrente das aparências, quem não te valorizava começa a perceber que você mudou. Você deixa de ser aquele alvo fácil das críticas, dos jogos e das manipulações. Essa nova postura, que vem da autocompreensão e do amor próprio, gera um desconforto profundo em quem queria te manter sob controle. Eles sentem que perderam o poder, porque você não é mais um personagem fabricado para agradar ou se esconder. Você é real, e isso assusta. Ser inteiro significa também assumir a responsabilidade por quem você é, sem precisar buscar aprovação externa para validar seu valor. É se libertar da necessidade de ser aceito a qualquer custo e, ao mesmo tempo, abrir espaço para conexões verdadeiras, baseadas no respeito mútuo e na autenticidade. Essa escolha é uma forma de coragem que inspira, mas também desarma quem está preso às máscaras e às falsas seguranças das aparências. Você mostra com sua vida que é possível viver em paz consigo mesmo em meio ao caos do mundo. A individuação é o convite para uma liberdade real e profunda. É um chamado para deixar para trás a busca vazia por aprovação e abraçar a beleza de ser inteiro, com todas as suas complexidades. Esse caminho pode ser desafiador, mas é o único que leva à verdadeira paz interior. E quando você vive assim, ninguém pode mais te dominar, porque você encontrou a sua própria força, aquela que vem do autoconhecimento e do amor genuíno por si mesmo. E isso, sem dúvida, deixa quem não te valoriza desesperado, porque você se tornou livre de verdade. Ao longo dessa jornada, vimos que o verdadeiro poder não está em tentar controlar ou agradar os outros, mas em assumir a responsabilidade pela sua própria vida emocional e mental. Quando você aprende a silenciar as vozes externas, ignorar os jogos e integrar suas sombras, você se torna alguém inteiro, não mais refém das opiniões alheias, mas dono da sua própria história. Essa transformação é libertadora porque, no fundo, o que todos buscamos é exatamente isso: paz interior e a liberdade de sermos autênticos, mesmo que isso signifique desagradar quem não está preparado para enxergar sua luz. Carl Jung nos ensina que esse caminho da individuação não é simples nem rápido, mas é profundamente necessário. É um convite para olhar para dentro, acolher suas feridas e reconhecer suas forças, criando um equilíbrio entre as partes que compõem quem você é. Quando você faz isso, para de entregar seu poder a quem não te valoriza e, em vez disso, constrói um espaço interno seguro, onde a sua autoestima e autossuficiência crescem. E essa fortaleza silenciosa, ainda que invisível para muitos,
é a maior resposta que você pode dar a qualquer tentativa de desvalorização. Por fim, quero te lembrar que essa caminhada é feita passo a passo, com paciência e gentileza consigo mesmo. Não se trata de perfeição, mas de um processo contínuo de autoconhecimento e amor próprio. Permita-se experimentar essa transformação, confie no seu potencial de mudança e na capacidade da sua mente de se renovar. Ao fazer isso, você não só se liberta da prisão do julgamento alheio, como também abre espaço para viver com mais leveza, autenticidade e alegria. E essa é a verdadeira vitória, a paz que vem quando você escolhe ser inteiro, apesar de tudo. Se você sentiu que essas atitudes podem transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros, eu te convido a começar hoje mesmo a praticar esse olhar consciente. Reflita sobre qual dessas atitudes você pode aplicar já na sua rotina, mesmo que aos poucos. E se quiser, compartilhe nos comentários qual dessas atitudes mais mexeu com você. Vamos criar juntos um espaço de apoio e crescimento. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que ajudam a fortalecer sua mente e seu coração. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo, porque crescer e se fortalecer também é um ato de amor ao próximo. Vamos juntos nessa caminhada de autoconhecimento e liberdade.